E nós voltamos agora com o nosso programa Bronca Livre. Estamos recebendo o prefeito do Japonês. Lembrando que nós estamos mantendo o distanciamento aqui, por isso que os dois estão sem máscara. E nós vamos bater um papo com o prefeito, falar um pouco mais sobre essa campanha, como foi a disputa eleitoral e também falar com ele quais são os projetos para daqui 4 anos. Primeiramente, boa tarde, prefeito. Parabéns, pela eleição e pela reeleição, Obrigado, Elton. Na verdade, realmente, uma campanha muito dura, mas aí agradecer principalmente toda a população, não só aqueles que foram e votaram no Japonês, mas que votaram, foram e participaram principalmente. Afinal de contas, é uma data muito importante, Elton, em que o cidadão vilenense decide o destino do nosso município para mais 4 anos. Então, eu acho muito importante o cidadão participar. Ele não pode se ausentar. Se ele se ausentar, ele não tem o direito de vir a reclamar de algo que ou ocorreu ou que não ocorreu. Então, eu acho que nós, brasileiros, vilenenses principalmente, que nós moramos aqui em Vilhena, nós temos que ter essa consciência da importância dessa data, da eleição. Afinal de contas, nós, lá eu, a Patrícia, os vereadores eleitos que vão decidir o que vai acontecer no nosso município por mais 4 anos. Então, é muito importante a participação. Então, agradecer aí aos eleitores que participaram. Eduardo, eu vou começar fazendo uma pergunta. Você que está vivendo num período curto de 4 anos, viveu 3 eleições. Teve a sua primeira eleição, a sua entrada na vida pública, depois nós tivemos a eleição na suplementar e agora uma outra eleição. Como é que você avalia esse período, essas 3 eleições? Como é que foi cada uma para você, enquanto gestor, enquanto pessoa e também enquanto prefeito, disputando uma já na sua reeleição? Realmente, reeleição é sempre mais difícil, mas quando a gente tem trabalho a mostrar, então acaba se tornando, vamos dizer assim, mais fácil. Então, na primeira eleição, ninguém conhecia o Eduardo Japonês, então criou-se aquela expectativa, ninguém conhece, nós não conseguimos aí vencer. Na segunda, nós vencemos, talvez devido a não correspondência, devido à prefeita não ter correspondido às expectativas, naquele curto período que ela ficou. E agora a nossa reeleição, talvez pelas obras que nós fizemos, que nós entregamos, enfim, pelas ações que nós fizemos, talvez isso tenha, assim, feito com que o eleitor escolhesse, o Eduardo Japonês. Mas realmente, essa foi a campanha mais difícil, e eu posso afirmar, até pelas... Quando você fala campanha mais difícil, o que seria esse mais difícil? Que tenha saído na mídia, pelas mentiras. Foi uma campanha da mentira, muita mentira, então muitas vezes a gente tinha que parar a campanha para ir lá naquele bairro, desmentir o que os candidatos ou a candidata ia lá e propagavam. Nós tínhamos vários momentos aí que foram muito difíceis em relação à mentira, mas graças a Deus a população entendeu que não é assim que se trabalha, se trabalha principalmente com a verdade aí, e é assim que a gente faz e vai continuar fazendo, trabalhar com a verdade. Para o Eduardo Pessoa, Eduardo empresário, Eduardo que em 4 anos trouxe o seu nome para a vida pública e vem sofrendo. A pessoa Eduardo foi atacada ou não foi? Como é que foi esse processo? Não, você na sentiu verdade essa diferença não, ou o não? Eduardo não, o Eduardo da Granja não. Quem sofre é o Eduardo prefeito. Na verdade, quem sofre é o prefeito. Então, algumas coisas assim, por exemplo, agora com os números aí que a gente tem, os números que a gente tem, por exemplo, e aquelas visitas que a gente fazia, então, algumas situações, Elton, assim, de a gente até ficar abismado, Por exemplo, a gente andava na 1º de Maio, por exemplo, que é uma rua que tanto tempo esperou, pelo asfalto, e a gente caminhava, lá tinha gente que achava ruim, Eu fui no setor 12 e no 13, por exemplo, tinha gente que não recebia a gente, e tinha adesivo de outro candidato, daquele candidato exatamente que causou o problema lá. Então, são coisas da política que eu acho que a população, a partir desta, a partir de agora, não desta eleição, mas acho que a partir de agora, nós temos que conscientizar as pessoas, Olha quem que causou
né, que é o nosso maior problema aqui no município, que é de asfaltamento. Quem que causou a maioria desses loteamentos sem asfalto? Quem causou não foi o japonês. Vamos procurar quem causou. Quem causou o problema fundiário lá no setor 13? Não foi o japonês que causou, mas eu vou resolver. Mas nós temos que condenar quem causou. E essa própria pessoa que causou foi de novo lá prometer. O Eduardo pode ter alguns cuidados, alguns anos, falar do setor 12 e 13 ali, aquela área toda ali, é gestão família Donadon, né? A gestão família Donadon, que é responsável por aquela situação que acontece exatamente. com aquele povo. E como que a pessoa volta lá, propagando de novo que vai doar mais 1.000 terrenos, que se nem pode doar mais 1.000 terrenos, né? E a pessoa se dá, né? E tudo bem, ele pode ter em algum momento ter sido beneficiado pela família Donadon, pela gestão, ótimo, beleza. Mas é isso que nós queremos, né? Ser enganado, né? Eu acho que não é. Eu acho que a população tem que abrir o olho, a população tem que ser mais exigente. Exige do japonês, exige trabalho, né? Não exige que ele vá lá na casa, lá, tomar um cafezinho, dar tapinha nas costas, contar piadinha, dar risada. Porque tapinha nas costas, Elton, e visita na casa para tomar café não melhora a vida das pessoas. Né? O que melhora, de fato, a vida das pessoas é o trabalho que o prefeito faz lá, quando senta na cadeira de prefeito. Né? E isso que a gente tem feito todos os dias, trabalhar, para quê? Talvez o setor 13 não seja atendido pelo asfalto, mas vai ter uma saúde melhor. Nós abrimos um postinho do 12 lá. Né? A gestão anterior passou todo esse período e não abriu. Nós, em menos do tempo que eles estavam, nós abrimos 12, abrimos a UPA, mesmo sendo até 10 horas da noite. Nós abrimos postinho do Cristo Rei também. Né? Nós melhoramos a nossa casa de apoio lá em Porto Velho também, compramos mais de 30 veículos aí nessa gestão nossa, sem comprar nenhum veículo de luxo, somente para uso realmente, né, da estrutura da prefeitura. Então, eu acho que a população, ele não gosta do japonês, ótimo, não tem problema nenhum, né? Mas vamos ter consciência de que vamos votar em pessoas que realmente trabalham, né? Não vamos ser enganados, né? Não vamos ser enganados, é só isso que eu peço para a população. Cobrem de mim, trabalho. Não cobrem de mim, visita para tomar café. Às vezes, quando dá tempo, a gente até vai, né? Mas a gente você não gosta Quem não gosta de tomar um café? Você não gosta de tomar um café, é que a gente não tem isso? tempo. Muitas vezes a gente não tem tempo para ir tomar o café, né? Na casa das pessoas. Mas assim, passar esse recado, né? Talvez eu tenha falhado nisso, né? De ter mais proximidade. Mas Vilhena é uma cidade de mais de 100 mil pessoas. Hoje eu não consigo visitar todas as casas, por exemplo. Né? Eu gostaria, né? Tomar café, comer bolinho, bolacha, mas deixar esse recado para a população. O que melhora a vida das pessoas é o meu trabalho, não é a minha visita e tomar café na casa das pessoas. Isso não melhora a vida das pessoas. Eduardo, tem uma pergunta aqui, na verdade, é uma situação na Travessa 1512, traz um problema específico aqui, né? Então aí não sei se você vai saber, da Praça Nova do Cristo Rei. Foi posto terra para a água não passar, mas a água da chuva não tem como descer e volta a entrar pelo portão e está alagando a casa. Sem falar que todas as bocas de lobo estão entupidas. Nós precisamos de uma solução, porque o senhor garantiu que não ia mais alagar. Aí ela manda algumas fotos aqui da área, nossa equipe está tentando colocar ali. Olha aí, a nossa equipe está tentando colocar ali as imagens. Ali, eu tive no dia da nossa carreata, caiu uma chuva muito forte, né? Assim, até quando a gente já praticamente tinha encerrado, realmente muita água desceu, né? Eu acredito que aquela parte da Melvin Jones ainda tem muito a desentupir, ainda tem sim, né? Mas foi uma chuva muito, muito forte aquele dia, né? Então, mas tudo que puder, né? Com asfaltamento, óbvio que com asfaltamento e com a drenagem que foi feita lá, se não tivesse feito, ia ser pior ainda, né? Mas essa questão de ter colocado terra, isso aí eu vou pedir para o nosso secretário ver lá em loco, lá ver o que pode ser feito de imediato, tá? Aí que tem aqui uma situação de uma mecânica de moto que está fazendo a Avenida Rondônia de estacionamento de moto. Aí tem um problema que acaba sendo do Código de Postura do município, né? Que tem que resolver isso, alguma fiscalização. Tem muito. Falar em Avenida Rondônia, que era um problema era uma avenida tão emblemática, começou, terminou, deu prisão, não deu prisão, retomou, lançamento de pedra fundamental, não concluiu, e a sua gestão foi lá e concluiu o asfalto da Avenida Rondônia. Agora, lógico, as pessoas cobram, porque eu mesmo passo por lá e eu vejo que está virando uma pista de corrida, literalmente. As pessoas agora estão cobrando uma sinalização mais efetiva. A obra já foi entregue para a prefeitura para que a prefeitura possa realizar algo? Não, ainda não foi entregue. Então, aí
também é eu acho que, viu, Elton, acho que nosso mandato daqui para frente, eu queria muito essa questão de conscientização também da população, né? A prefeitura não dá conta de tudo, né? A prefeitura não dá conta de colocar máscara, a gente tem um decreto, não dá conta de colocar máscara, a prefeitura não dá conta de impedir, né, que o motoqueiro, né, eu dou um exemplo muito, viu, Elton, eu dou um exemplo daquela drenagem que nós temos na frente do SESI, né? Aquele buraco, né? Que vira e mexe, cai carro, cai moto. Então, teve algumas pessoas que me pediram, precisa tampar aquilo lá. Não, eu não posso tampar porque a água tem que passar em algum lugar. Mas tem moto caindo, carro caindo. Mas a moto não é para cair lá. A moto é para andar na rua. O carro é para andar na rua, já tem a rua para isso. Então, muito tem que partir, né, da população também. O prefeito não tem como impedir que o cidadão beba lá no bar, depois saia bêbado dirigindo e cai. Para isso tem leis. E para cumprir as leis, não é o órgão que vai fazer cumprir. Eu acho que o primeiro vai depender do cidadão, né? Então, eu acho que essa campanha de conscientização que que eu quero, né, trazer para o município, não só, né, nessa questão de trânsito, mas de limpeza, do voto também, né, que eu acabei de falar, né? Eu acho que nós temos que, não adianta só ficar exigindo, né? O prefeito tem que ser honesto, o vereador tem que ser honesto, o deputado tem que ser honesto. Se tem corrupto lá, é porque alguém colocou. Aí não foi o prefeito que colocou, não foi o vereador que colocou. É o cidadão que foi lá e votou naquele dia, né? Ou deixou de votar, né? Para que pessoas boas pudessem estar lá no lugar dele. Então, eu acho que a gente tem que botar a mão na cabeça, né? Nós queremos uma cidade melhor. Começa primeiro, né? Realmente para quem está lá no poder, lógico, e é votado, né? Pelo cidadão. Então, acho que é muito importante, né, a gente cuidar do cidadão, mas o cidadão também tem que se cuidar dele. Tem uma pergunta aqui, Elton. A minha pergunta é sobre a Tancredo Neves. Vai ou não sair o asfalto? Deve ser aqui na parte superior aqui, né, da Avenida Paraná. Na verdade, nós né? não temos projeto para lá de imediato. Mas eu acredito que assim que a gente realizar, né, aquele convênio junto com o governo do estado, que ele fez o compromisso de mandar para nós uma usina de asfalto, né, que a gente já tem até o local ali do lado da Zoc Baterias, a gente começar a funcionar essa usina, que eu acredito que em 1 ano a gente consiga botar para funcionar, porque é demorado, né? Essa usina de asfalto, Eduardo, vai ser um projeto de parceria com o governo do estado? Como é que vai funcionar? Porque eu tenho experiência própria ali no município de Rolim de Moura, que tem uma instalada ali, e literalmente não funciona para atender o município de Rolim de Moura, algo nas proximidades. A população sofre muito. Cacoal também viveu algo nesse sentido, mas aí a prefeita Glaucione tinha uma aliança com o governo MDB, acabou acontecendo algumas coisas. Que está essa amarração para essa usina? Vai virar um elefante branco ou vai funcionar? Ou a prefeitura, para fazer funcionar, vai ter que tomar de conta total? Primeiro, é muito importante essa questão da aliança, né? Da questão de trabalhar em conjunto, né? Então, o governador nos fez esse compromisso, né? E eu tenho certeza que ele vai cumprir. É uma usina via DR que vai administrar ele. Porém, não é só para Vilhena, né? Vai ser para todo o Cone Sul. Então, eu acredito que vai funcionar assim, porque é um compromisso não é só com Vilhena, é um compromisso com o Cone Sul todo. E aí a gente adquiriu insumo, né? O município adquiriu insumo mais barato, a gente consegue fazer mais barato. Nós também temos aí já licitado a nossa fábrica de não só de bloquete, mas de tubo também, que a gente vai fazer a fábrica, nós vamos montar dentro do presídio, que tenho certeza que vai ser um produto que vai ficar mais barato, e mais barato a gente consegue fazer muito mais. Mas novos projetos de asfalto, Elton, vai ter sim, assim que a gente conseguir implantar essa usina, mas primeiro, viu, aí também eu acho que a gente tem que ser verdadeiro e dizer assim, eu não posso ir em todo bairro prometer asfalto. A gente vai ter que ver primeiro, onde que realmente é necessário, tecnicamente. Eu vou dar um exemplo tecnicamente, é lá no setor 17 e no 19, onde desce toda aquela água e vai para a perimetral, e toda vez que chove, todo aquele cascalho que é cascalhado, toda vez que chove, passa a patrola, soca, joga cascalho, e aquilo desce tudo para a perimetral, entupiu tudo aquela tubulação da perimetral, e também passando por cima. Inclusive está entupindo tudo, Cidade Verde 1, 2 e 3. Eu estive lá fazendo uma caminhada num domingo e eu vi um absurdo, um monte de cascalho e terra no Cidade Verde, né? Então, quer dizer, já está indo para outro bairro o problema. Então, primeiro, nós temos que resolver asfalto que tecnicamente é mais importante. Não adianta a gente somente asfaltar um bairro lá e esquecer esse problema que nós temos. Então, eu acho que o primeiro a gente tem que ver a parte técnica e depois ver aonde que mais
tem gente morando, para a gente poder atender muito mais pessoas com menos asfalto. Eduardo, tecnicamente eu não sei se você já foi se informar sobre isso, assim se informou, sobre essa questão de limpeza das nossas rede pluvial, das nossas galerias, de todo o sistema pluvial da cidade, que devido justamente muitas ruas de asfalto, grande parte está entupida. Nós estamos licitando um caminhão. Nós estamos licitando um caminhão desentupidor. Existe um equipamento para realizar isso? Já tem. Porto Velho, se não me engano, tem 2, né? E nós já está licitando, já deixamos o dinheiro reservado, vai acontecer. Então, licitou, comprou, já vamos colocar para trabalhar já. Porque hoje, obviamente que nós a temos drenagem muita, né? Falta drenagem, mas a grande parte da drenagem já está comprometida, também, né? Exatamente. Por isso que nós adquirimos esse caminhão. Eu acredito que não é rápido, viu? Esse é o serviço demorado, porque calcula, né? Tudo entupido, tem que ir tubo por tubo limpando, né? Com jato d'água, enfim. Vai demorar, mas vai acontecer também. Eu vou aproveitar aqui por um pacote só, porque a grande maioria das perguntas aqui adivinha asfalto, né? Então tem aqui, setor 9 tem asfalto, quando vai arrumar a Brigadeiro, que está acabando o asfalto, deve ser lá no final da Brigadeiro, na entrada do Solar. Boa tarde, pergunta quando o prefeito vai liberar, não sei o que é aqui, a pessoa não terminou a pergunta ainda. Setor 9, se vai ser liberado, setor Alto dos Parecis, entre outros bairros que foi prometido asfalto, se vai sair ou não, bastante gente fazendo perguntas sobre asfalto. Eu vou pedir para o pessoal não mandar áudio, manda o texto que a gente poder ler mais rápido, senão o áudio eu não consigo ouvir, tá bom? E já coloca a sua pergunta e o que você quer saber. Como vai ficar a situação do bairro IP? IP e Q é aquele problema de regularização, né? É aquele QIP, né? Boa pergunta. Né? Quem causou esse problema? Não vou nem falar. Quem causou esse problema? Quem causou esse problema não deveria os moradores não deveriam nem ter deixado entrar lá para pedir voto, né? E teve vereador que estava nesse mandato que causou esse problema e foi eleito. Então eu acho que primeiro tem que partir da população. Vamos parar de se enganar, vamos parar de acreditar em mentira. Agora nós temos um problema para resolver. Nós estamos lá junto ao MP, né? O bairro IP principalmente, nós temos muito problema lá. Talvez o IQ seja até um pouco mais fácil, vamos dizer assim, né? Mas o IQ, quando nós assumimos, não tinha sequer energia, né? Mas nós já levamos lá a energização, nós temos cascalhado, limpado o bairro. Agora a parte que é a parte fundiária, a parte dos documentos, ele é um pouco mais complicado lá. Lá tem muito problema lá no bairro IP principalmente. Mas o IQ eu acredito que não, o IQ está sendo resolvido. Mas enfim, né? É aquilo lá que eu digo, inclusive né? vai IQ e IP. Aí um dia eu conversando com a Denise Simões, que é uma das responsáveis inclusive pelo setor, ela disse que tem um monte de gente que tem um monte de coisa para fazer lá na prefeitura e não comparece, tá? Vem reclamar às vezes aqui no ar, mas não comparece lá na prefeitura, na Secretaria de Terra, para resolver os problemas que tem lá. Nós fizemos a regularização de um bairro aqui entre o 17 e o 19 aqui, é o Moriá, o bairro Moriá, né? Acho que é 250 mais ou menos, mas só 170 compareceram, para você ter uma ideia. Isso tudo de graça para regularizar, viu? Não paga nada. Mas é assim, né? Eu acho que tem gente que se preocupa, tem gente que não se preocupa, tem gente que gosta de ir na imprensa, né? Reclamar, mas enfim, aí já é de cada um. Mas realmente, nós temos problemas gravíssimos fundiário e nós estamos resolvendo. Nós já entregamos praticamente que mais de 1.000 títulos já. E nós pretendemos aí nesse mandato mais 4.000, um total de mais de 5.000 títulos. Mas vai acontecer. Mas tudo no seu tempo, viu? Tá. Eu vou para o intervalo comercial, prefeito, mas eu já deixo aqui 3 perguntas que têm a ver. A primeira pergunta é a questão de construção de novas escolas, porque segundo aqui o pessoal, a vagas para alunos de ensino fundamental está começando a ficar complicada. A outra pergunta é quando voltam as cirurgias eletivas. Aí volta de novo aqui a questão de asfalto, setor 9 e outros bairros, mas eu vou deixar essas 2 perguntas para o prefeito e vou deixar uma outra pergunta. Cadê o tal do castramóvel, que foi uma promessa na outra campanha em relação ao atendimento aos animais e nada saiu do papel? Eu vou para o intervalo e já eu volto com o Bronca Livre. Com o nosso programa Bronca Livre, você que está ligado na TV La Manda, está participando. Gente, tem bastante perguntas chegando, como eu falei, não sei se eu consigo ler todas, algumas eu já vou lendo. E tem uma aqui, prefeito, que eu vou ler para o senhor, que é o Wagner, está indignado com o senhor, dizendo que não tem água lá no postinho social, no bairro Jardim Social.
e não tem, principalmente, ele não consegue uma consulta para a esposa dele lá no postinho São José, que não querem atender a esposa dele. Ele coloca aqui indignado que o senhor fez caminhada cheia de tumulto, sem Covid. Agora acabou a eleição, vem a história do Covid. Na verdade, o Covid, realmente, o Covid eu entendo que está controlado, né? Agora, de não ter atendido, eu acho estranho de não ter atendido ele, né? Todos os postinhos estão lá para atender o cidadão. E na questão da água, já vou me informar também, né? Se foi manutenção, se foi algum defeito, o que é que está acontecendo lá no Jardim Social em relação à água. Mas eu vou deixar anotado o telefone e depois eu entro em contato aí com Wagner, né? Wagner, tá ok. Cirurgia eletiva, nós deixamos essa pergunta antes de ir para o intervalo comercial. Como é que está a programação da cirurgia eletiva? Cirurgia eletiva, se não for de emergência, nós estamos impedidos, porque hoje a prioridade é o Covid. Isso é uma determinação, isso é do Ministério da Saúde. Isso aí não depende nem de prefeitura, nem do Estado. Isso depende do Ministério da Saúde. Então nós temos que aguardar. Eu acredito que entrando o ano aí, pelo quantitativo, eu acho que aos poucos eles vão liberando. Quando nós assumimos, nós estávamos com uma fila de praticamente 1 ano. E quando entrou a pandemia, a gente já estava com 4 meses mais ou menos nessa fila, né? A gente tinha projeção que a gente ia zerar nesse ano, mas infelizmente não deu. Mas eu acredito que começando o ano a gente volta aí às cirurgias. Outra pergunta que ficou, a questão do castramóvel. O senhor foi eleito na sim. outra bandeira, falou muito sobre essa questão de centro de zoonose, carrocinha, não ia ter carrocinha, castramóvel, ia ter abrigo para animal, não ia ter, virou uma confusão e nada saiu do papel. Na verdade, o que está de fato resolvido sobre isso? Na verdade, carrocinha não, né? Carrocinha não. Carrocinha não pode, porque né? era um carrocinha carro. É coisa antiga, né? Antigamente falava carrocinha, né? Chama carrocinha, né? Senão vão falar que eu estou catando os cachorros na rua e estou sumindo com os cachorros. Na verdade, nós recebemos um veículo, né, via Estado, através do deputado Luizinho, um veículo usado, e nós entendemos que seria muito mais produtivo se a gente tivesse uma estrutura própria para castrar, não o carro, né, porque o carro pode quebrar e a gente pode não conseguir atender. Então nós temos aí agora já licitado um centro de castração, um local próprio para isso, que vai atender somente para isso, somente para castração. Não é depósito de animais, nem nada. Só vai lá, caça, vai ficar internado lá alguns dias e depois ele volta para onde E essa que ele questão veio. do centro de zoonose? Centro de zoonose, nós podemos até, né, até pelo tamanho da cidade, né, ver a viabilidade, ver a possibilidade. Mas nós temos tanta coisa, Elton. Hoje, por exemplo, você acabou de cobrar aí da questão da creche. Da creche e das escolas, né? Inclusive, creche, escola. A Sirlene, já aproveitando a pergunta da inclusive, a Sirlene falando assim que você prometeu que Sim. a tua prioridade era a creche para esse mandato. E ela Sim. fala aqui que está faltando no residencial Maria Moura ali para atender toda aquela região. Então, nós estamos inaugurando agora, eu acredito que em janeiro a gente consiga inaugurar a primeira creche lá, né, da nossa gestão. Lá vai atender 300 crianças. Para você ter uma ideia, o tamanho, a quantidade de gente que envolve uma estrutura daquela, Elton, eu tive uma reunião hoje, né, com o nosso secretário, lá vai aproximadamente 50 pessoas trabalhando lá para poder atender as 300 pessoas. Então, não adianta somente ter a estrutura, né, do prédio, a estrutura física. Hoje, por exemplo, se a gente tiver 2 creches, né, se surgir 2 creches do nada, 2 creches novas, a gente não tem condições de abrir ela porque falta gente. Mas não dá para contratar, não. Dá para contratar, contanto que a gente tenha, né, condições financeiras para contratar. Então, por isso também a gente fala muito, né, nas reuniões, eu fui algumas vezes criticado, né, nessa questão de gestão, né, as pessoas entendem que gestão é simplesmente cortar. Não é só cortar, né? Gestão é tornar a máquina pública, tornar a prefeitura, né, ela mais eficiente, como nós tornamos a SAI. Né? Se a SAI tem problema ainda, hoje, ela tinha muito mais, a SAI sequer conseguia investir quando nós assumimos. Hoje já consegue investir. Por quê? Por causa de gestão, né? Em SAI foi anunciado a grande licitação, que na verdade é uma promessa que vem se arrastando desde a época do Rover, no projeto, tal, foi, não foi, voltou, não voltou. Foi de novo falado sobre a questão do esgotamento sanitário na cidade. Como é que está? Já iniciou, já o projeto da água também já se iniciou, lá pelo bairro Moisés de Freitas. Quem pode ir lá em Louco, lá já estão abrindo os buracos, os tubos, né, de cano d'água, porque não é só o esgotamento sanitário, mas também um sistema de distribuição de água. Nós temos um sistema de distribuição de água ineficiente e, vamos dizer assim, foi feito conforme foi dando para fazer. Né? Nós temos aí as caixas d'água, hoje, que não estão sendo utilizadas. Todas essas caixas d'água que a gente vê na rua, nos bairros, não estão sendo utilizadas, tornando, assim,
o nosso sistema de distribuição muito mais caro. Por quê? Porque tem que ficar bomba ligada 24 horas para ir ficar jogando água nos canos. Então tem vezes que fica mais forte, né? A pressão aí acaba, né, dando problema de manutenção, enfim. Esse tipo de situação que vai, né, com o novo sistema de distribuição, que vai corrigir. Sem contar também, né, que nós vamos economizar em energia. Eu acredito que nós vamos economizar aí algo em torno de 2,5 milhões, mais ou menos, por ano, né, só de energia na distribuição de água. Eu vou aproveitar aqui, vou falar do setor 56, porque logo quando eu cheguei em Vilhena, setor 56, que é o setor Belém, não tinha nem iluminação pública, acho que não tinha nem rede de energia. E agora a nossa telespectadora, eles conseguiram a rede, ela está perguntando sobre a questão da regularização, se tem projeto, não tem lá do setor 56? Sim, regularização sim. Regularização, já está também já no nosso plano, regularização do Belenzinho. Lá também nós fizemos uma limpeza, nós cascalhamos lá tem um problema, também como é muito plano, lá quando chove, empoça muita água, né? Então nós temos que levar também drenagem, para você ver, olha o tamanho de problema que nós temos, né? E isso tudo, nós estamos no mandato, nós temos que resolver, né? Mas aí para a população, pelo menos aí entender, né? Tem que cobrar o prefeito mesmo, agora tem que cobrar o prefeito, mas na época da eleição, né, tinha que ter analisado, vamos cobrar quem, né? Quem é que fez, né? Não pode fazer, então na nossa gestão não tem mais nenhum loteamento que não tenha rede de água, rede de esgoto, iluminação e asfalto, que é o básico, né, para um bairro se surgir, né? E você falou, é verdade, asfalto, e nas nossas pesquisas o que aparecia realmente era asfalto, né, que se deixou de fazer e agora a gente tem que fazer. Isso daí vou nem falar nada porque eu morava em Primavera do Leste em 2006 para 2006. Em 2006, em Primavera do Leste, já era proibido vender loteamento sem ter asfalto, não tinha rede de esgotamento sanitário, mas o condomínio tinha que fazer a rede de interligação, deixar só para a prefeitura interligar depois, e iluminação pública e assim por diante. Eu nunca esqueço, em 2010, quando eu fui secretário de comunicação do ex-prefeito Rover, depois nós fomos entender como é que funcionava tudo, que foi todo mundo para a cadeia, e quando foi abrir o Moisés de Freitas, que abriu sem o asfalto, só e fizeram a Melvin Jones. Aí eu falei, mas prefeito, não tem que exigir asfalto? Daí ele falou assim, vai travar o desenvolvimento do nosso município. E, na verdade, depois nós entendemos qual era o desenvolvimento, que teve mais de 7 vereadores que foi para a cadeia e assim por diante sobre a história dos loteamentos, né? Mas agora fico feliz que a obrigatoriedade é ter o asfalto, que daí nós não vamos ter metade dos problemas agora, na verdade, é corrigir os erros de outras administrações, né? Exatamente, corrigir, né? E aqui não eu não estou jogando, né, problema para outras gestões, não. Porque agora a bomba é sua, você tem que resolver. Né? Eu quis ser prefeito, eu tenho que resolver. Agora, óbvio que o que deixou de fazer durante 20 anos, a gente não consegue fazer em 2 anos, 4 anos. Asfalto, por exemplo, Elton, eu calculo que com muito trabalho, a gente demora 15 anos para fazer 100% do município. Não adianta prometer falar que vai fazer em 4 anos que não faz. Aí é mentira. Mais uma vez, aí é mentira. Eu acredito que 15 anos para asfaltar 100%, todos os bairros. Isso se fizer uma média boa de asfalto. Exato, se trabalhar muito, né? Você vê o peso, né? O peso do deixar de fazer, né? O peso do deixar de ter feito de forma correta, como você disse, né? Primavera do Leste. Se a gente tivesse acompanhado Primavera do Leste, provavelmente a gente não precisava trabalhar 15 anos somente em cima de asfalto. A gente podia trabalhar com creche, podia trabalhar com hospital, podia trabalhar com mais escola, né? Enfim, a gente podia estar focado em outro, né? Talvez aí em outro segmento, sem ser somente o asfalto, né? Eduardo, a última pergunta aqui, o IPTU é um absurdo, o senhor falou do IPTU, nós já falamos sobre IPTU, sobre a questão do aumento do IPTU, inclusive você falou durante o pleito eleitoral, não vou nem entrar em detalhes sobre a questão do pleito. Né, mas eu queria só tirar uma dúvida da população em relação ao IPTU. Talvez é que chegou na época da eleição, eles bateram demais porque foi algo ruim. Eu não vejo como algo ruim, eu vejo como algo que foi necessário ter feito. Né? Nós temos aí cidade como, talvez Primavera do Leste também deve ter, né, nessa faixa aí de R$500 per capita o IPTU, mas eu puxei Sinop e Lucas do Rio Verde, são R$530 per capita, 530 per capita de IPTU. No estado de Rondônia, a cidade que é mais caro IPTU é Cacoal,
que é cobrado R$ 185 per capita. Ó, veja bem, 530 para 185. E Vilhena, com o novo IPTU, foi para 115, para você ver como que estava defasado. Né? Então, quando eu falo assim que a gente precisa ter gestão é isso. É a mesma coisa, uma empresa, né? Prestar um serviço, vamos lá, uma Unimed, por exemplo, presta serviço de médico, só que não recebe. Então, uma hora ele não vai ter mais um médico. Né? Da mesma forma, é o que aconteceu na prefeitura. Deixou de fazer durante 20 anos, não tem asfalto. Não fez o asfalto durante 20 anos, hoje não tem asfalto. Se tivesse feito isso de 20 anos para cá, com certeza o japonês não precisaria aumentar o IPTU, e eu estava tranquilo em relação ao IPTU, né? E também asfalto também não precisava fazer. Falar nisso, 100% IPTU, asfaltado. a Sandra quer saber a 34, que ela já me mandou 10 vezes aqui, se eu não perguntar para você, que ela tem que ir embora trabalhar, ela quer saber da A 34, nós temos um projeto lá, se não me engano, ali é uma tira, é um pedaço, só que tem para ligar o bairro ali, que liga o bairro Rassocete, ali para o fundo, que chega aqui, chega a 34. Aquele está no nosso projeto, viu? Aquilo vai acontecer. Acho que é um pedacinho curto, se não me engano, é 300 metros. Tá, então, obrigado, prefeito, obrigado, Sandra. Eu quero agradecer novamente ao Eduardo Japonês por ter vindo até o nosso programa, agradecer aos nossos telespectadores por fazer a pergunta, desejar-lhe sorte nesse novo mandato. Quero dizer que o Bronca Livre tem o seu formato, tem o seu estilo, principalmente que é defender a nossa população. Não é um programa de oposição ao prefeito, ao Eduardo, na verdade é um programa de situação do nosso povo vilhenense, mas o nosso espaço está sempre aberto para ele receber aqui e levar os esclarecimentos de toda a população. Obrigado, Elton. Obrigado ao programa. É isso daí, né? Não é um programa de crítica, mas realmente é de levar, né? Levar algo que está deixando a desejar para a população, e é assim que a gente trabalha lá. Né? Afinal de contas, Elton, eu sempre digo, né, em todas as reuniões, aquilo tudo que tem na prefeitura, escola, máquina, patrola, caminhão-pipa, açaí, tudo que tem lá, aquilo não é do prefeito, aquilo é da população. Então tem que servir a população, não é servir prefeito, não é servir ali nem vereador, nem prefeito, tem nada. Aquilo tudo que tem lá na prefeitura, o remédio, hospital, escola, é da população. Então quem tem que ser servido é a população. Nós estamos lá só para gerir e cuidar, e assim a gente vai fazer aí nos próximos 4 anos, pode ter certeza. Obrigado, prefeito. Obrigado ao nosso telespectador. Muito feliz em encerrar meu programa de hoje, comemorando 12 anos no ar na televisão vilhenense. É um prazer estar sempre ao seu lado. Se encontra amanhã, meio-dia, se Deus quiser. Tchau, tchau. Subia a manga, amarrotada social, no calor alumínio, nem caneta nem papel, uma ideia fugia, era o rodo cotidiano, era o rodo cotidiano. Espaço é curto, quase um curral, na mochila amassada, uma quentinha abafada, meu troco é pouco.